Amém? Vamos ouvir com atenção e com fé a leitura dessa que é a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu te dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, mais uma vez, nós rogamos a Tua graça e a gente pede uma coisa só: nos dê ouvidos para ouvir o que o Senhor diz às igrejas. Ajude-nos e nos auxilie nesse momento. É o que pedimos, em nome do nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, qual é a maior das misérias? A maior de todas as misérias. E pensando bem sobre qual é a maior de todas as misérias, ela é uma miséria que você está sujeito. Você está sujeito à maior de todas as misérias. Porque você abriu os seus lábios e você cantou: ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, eu quebro o vaso de alabastro. Você sabe o que é vaso de alabastro? Você sabe o que você cantou? O vaso de alabastro é um vaso que guardava especiarias. E nós temos no Evangelho a história de uma mulher que pega o vaso de alabastro e quebra tudo que ela tem diante do Senhor, porque ela entrega a vida dela toda, completa e sem reservas a Deus. E você acabou de dizer isso. Você acabou de dizer que você fica maravilhado com Deus, que Ele é muito mais do que você pode expressar, e como que você não pode expressar com palavras, você age. Não é isso que você faz? Você não pode, não tem como nós dizermos quem é o nosso Deus para nós. Então nós agimos, nós entregamos a Ele. Nós entregamos o quê? Tudo. Nós quebramos a Ele, diante dEle e aos pés dEle, o nosso vaso de alabastro. Nós cantamos isso. Nós cantamos que Ele é totalmente amável, que Ele é o tesouro desejável que eu procuro. Nós cantamos que o Cristo é um tesouro e que nós procuramos esse tesouro. Nós desejamos esse tesouro. A vida do homem mais miserável é a vida daquele que canta essas coisas, mas não vive elas. É a vida daqueles que são muitos, que vão vir no grande dia. Porque o Senhor Jesus diz que naquele dia muitos vão vir, muitos. E muitos vão dizer: Senhor, não pregamos, não cantamos bonito. Senhor, não profetizamos em Teu nome. Em Teu nome não expulsamos demônios. Em Teu nome não fizemos maravilhas. E eu lhes direi abertamente, o Cristo vai dizer para essas pessoas que fazem tanta coisa. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade. Eu nunca conheci vocês. Agora eu te pergunto, você pratica a maldade? Você pratica a maldade. Você chega diante de Deus dizendo que você vai quebrar diante dele o vaso de alabastro. Nós temos um conceito errado de quem nós somos. E essa é a maior de todas as misérias.
É a miséria do auto-engano. Nós mesmos nos enganamos, nos sabotamos, nós fingimos uma coisa, nós temos um linguajar de crente, nós viemos da igreja, nós fazemos um monte de coisa, mas Cristo não é o centro da nossa vida. E meus irmãos, se isso for a verdade, nós somos os mais miseráveis dos homens. Só uma forma de não sermos miseráveis é não só cantarmos, mas vivermos isso. É termos Cristo como nosso tesouro, Cristo como a nossa paz, Cristo como a nossa alegria, não confiando em nós mesmos, não nos enganando, mas vivendo com profundidade aquilo que a nossa fé nos ensina. Porque caso contrário, nós estaremos vivendo uma religiosidade enganosa. E a gente é bom de fazer isso, né? Só que, meus irmãos, não adianta. E essa é uma mensagem para que você pare com a sua tolice. Pare com a sua tolice. Para que você entregue ao Senhor Jesus toda a sua vida de forma completa. E que você então abra a porta para que Ele entre e ceie com você. E que você seja um dos vencedores, não dos derrotados. Essa é a mensagem de hoje. E ela está dividida, meus irmãos, em 4 partes. Acompanhe comigo. A primeira parte está no verso 14, e a gente vai, como de costume nas cartas, ouvir sobre Laodiceia e o Cristo. A relação de Laodiceia. Que igreja é essa? Que cidade é essa de Laodiceia? Nós vamos ver que Laodiceia é muito diferente de Filadélfia. Muito diferente da igreja que o Vinícius pregou na semana passada. Muito diferente. Laodiceia é rica. Laodiceia é imponente. Laodiceia tem poder. E nós vamos ver sobre a abastada Laodiceia, né? Ela é poderosa. Nós vamos ver o Cristo que se dirige a Laodiceia, aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o soberano. No segundo momento, a gente vai ver uma outra Laodiceia. Porque parece que quando a gente está ouvindo sobre Laodiceia, a gente fica, nossa, que igreja incrível é essa? Só que a gente vai ver uma outra face de Laodiceia. Porque se Laodiceia é imponente e rica, e essa é uma verdade, nós vamos ver a Laodiceia morna. A Laodiceia que não é fria nem quente. A gente vai procurar entender o que é isso. No terceiro momento, a situação piora. Porque ela não é só morna, mas ela é infeliz, miserável. E por isso o título do nosso sermão, a miséria do auto-engano. Essa Laodiceia que é rica é ao mesmo tempo miserável. E não só isso, pobre. E não só isso, cega. E não só isso, nu. Nós vamos trabalhar isso. E um último momento do sermão, a gente vai ver a expressão do amor do Cristo para com essa igreja. É incrível, meus irmãos. Cristo disse de forma expressa que Ele ama 2 igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Isso nos ensina que o amor de Deus é também para os pecadores. É também para aqueles que têm falha na sua confissão e que buscam o Senhor em arrependimento. E a gente vai ver a expressão de amor do Cristo, que Ele repreende e disciplina, e Ele repreende e disciplina aquele que ama. E é por isso que Ele está repreendendo e disciplinando a igreja de Laodiceia. E é por isso que Ele está repreendendo e disciplinando você, para que você não seja um tolo, enganado e iludido pelo seu próprio coração. E que você não seja o mais miserável dos homens. Então, a mensagem de hoje é um convite do amor de Cristo para que você deixe de ser um miserável. É o convite do amor de Cristo para que você deixe de ser um tolo, um enganado, um iludido, um vendido por coisas que são passageiras, e que os seus olhos estejam em coisas eternas, e que o seu coração seja invadido por esse amor que é eterno. Que você pare de viver de discurso, mas vive em ação. Essa é a mensagem de hoje. Meus irmãos, eu quero dar um panorama, está na página 4 da Ordem de Culto, então, sobre a cidade de Laodiceia. Nós vamos ver como que Laodiceia é grande, como que Laodiceia é uma cidade poderosa. Olha só, acompanhe na página 4, eu vou precisar de andar aqui, correr aqui, mas eu vou fazer alguns destaques para que vocês entendam de forma mais profunda a mensagem. Mas olha só, a primeira coisa que a gente pode aprender sobre Laodiceia, eu coloquei em pontos aqui para que fique claro para a gente. Olhe para a sua ordem de culto. A primeira coisa, Laodiceia, a cidade de Laodiceia estava localizada numa confluência das principais rotas comerciais da região. Então, ela estava em um ponto onde que as rotas comerciais de especiarias, o comércio era muito forte e todas as rotas passavam por aquela cidade, contribuindo então para que ela fosse rica e poderosa. E não só isso, 100 metros acima da planície do Fértil, do Vale do Lico. Ou seja, ela não só era privilegiada pelas rotas comerciais, mas ela também era privilegiada pela agricultura. Ela estava na planície do Fértil. Não só isso, ela era situada entre 2 grandes
rios importantes. Então ela, de alguma medida, apesar de não ter na cidade água, você tinha esses rios passando de forma que ela conseguia trazer e viabilizar a vida naquela cidade. Não só isso, de três cidades, ela era mais importante daquela região. Na região da Frígia, ela era a membra mais importante de uma coligação de 3 cidades. Hierápolis, 10 quilômetros ao norte. Então aqui você tem Laodiceia, ao norte, para cima, você tem Hierápolis, e a leste você tem a cidade de Colossos, a cidade conhecida aí. E a gente cantou Colossenses 1 hoje, né? Vai ser importante você saber o que está acontecendo em Colossenses, para você entender também a mensagem de Laodiceia. Mas não só isso, ela também tinha sagacidade política. No ano de 133, a cidade passou para o governo romano, enquanto muitas outras cidades se rebelavam. Eu não quero Roma. Ela se alia a Roma e assim ela começa então a crescer o seu poder e a sua prosperidade. No ano de 50 a 51, quando Cícero foi procônsul da cidade, ela se tornou um importante centro. 3 coisas: um centro administrativo e jurídico e um centro bancário. Gente, que cidade é essa? Centro bancário, centro administrativo e jurídico, é perto de um terreno fértil, com rios que afluem e trazem benesses para aquela região. Ela também é uma das principais rotas comerciais de todo aquele lugar. Não só isso, ela era o centro comercial de toda a Ásia Menor, porque ela exportava a sua lã. Era uma lã macia e preta. E ela superava todos os outros produtores de roupa no distrito. Isso é muito importante. Vocês vão ver lá que Jesus está dizendo o seguinte: você é rica, né? Mas na verdade eu aconselho que você compre roupa de mim para vestir a sua nudez, a sua vergonha. Então eles tinham muita roupa, mas eles estavam nus. É o que Deus diz para eles. Mas não só isso, em Laodiceia também havia uma famosa escola de medicina. E eles produziam o chamado de pó frígio, que era um pró para colocar nos olhos e diminuir a alergia, essas coisas. Então, isso trouxe para a cidade mais fama e mais dinheiro. Então, você vê o tanto de pontos positivos da cidade e que essa igreja se torna imponente e orgulhosa por conta disso tudo. Nós somos grandes, nós somos imponentes, nós somos importantes, nós somos a maior cidade, a maior rota comercial, nós estamos num lugar fértil, nós estamos situados entre rios importantes, nós temos... Nós somos aliados de Roma, nós somos centro administrativo, jurídico e bancário, nós somos centro comercial, nós somos centro medicinal. Que cidade poderosa. E tinha apenas 2 coisas negativas em relação à cidade. A primeira é que ela ficava numa região, assim como Filadélfia, propensa a terremotos. Você lembra que o Vinícius disse que em Filadélfia você estava numa região que tinha terremotos naquele lugar. E Laodiceia também tinha, só que Laodiceia é diferente. Enquanto há terremotos em Filadélfia, e Filadélfia precisa de ajuda de Roma para reconstruir a cidade, Laodiceia não. Laodiceia tem poder, Laodiceia tem dinheiro, e ela mesma reconstrói a cidade, e ela reconstrói a cidade mais gloriosa do que era antes. Destruiu o terremoto? Não tem problema, a gente vai reconstruir, e a gente vai reconstruir de forma mais imponente. Nós temos dinheiro, nós temos poder. A gente não precisa de Roma, mas a igreja estava achando que também não precisava de Deus. E esse era um problema. E um outro ponto negativo da cidade é que a Laodiceia também não possuía nenhum abastecimento de água direto. Ela precisa canalizar a água de outras cidades. Mas no mais, meus irmãos, nós vemos que Laodiceia também era uma cidade que tinha muita quantidade de judeus. E a acomodação dos judeus ao paganismo, que é uma das bases da heresia colossense, lembra da heresia dos colossenses? A acomodação dos judeus ao paganismo pode também explicar a ausência de oposição judaica à igreja de Laodiceia. Além disso tudo, a igreja de Laodiceia não tinha oposição, não. E quando você vê outras igrejas lutando contra aqueles que são da sinagoga de Satanás, mas não são, os judeus que se opunham à igreja, Laodiceia não. Laodiceia está tranquila, ela tem paz religiosa, ninguém mexe com ela. Uma igreja poderosa, rica, sem perseguição dos judeus. E ela foi plantada, muito provavelmente, por um homem chamado Epáfras. É o mesmo homem que plantou a igreja de Hierápolis e de Colossenses. Olha só, é provável que as 3 igrejas irmãs, Laodiceia, Hierápolis e Colossos, tenham sido estabelecidas na mesma época por Epáfras. Abra comigo aí rapidamente, Colossenses capítulo 4, verso 12 a 16, só para vocês verem isso. Colossenses 4, 12 ao 16.
Amém? Olha lá, vou te esperar. É importante esse texto, porque Laodiceia está duas vezes aí nesse texto. Colossenses 4,12, amém? Epáfras, que é o servo de vocês, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho que ele se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Nós temos uma carta preservada que Paulo escreve a Colossenses e ele diz o seguinte, olha, tem um rapaz aí, o Epáfras, ele é servo, ele é um de vocês, então ele é alguém que está no meio de vocês, ele não é alguém longe, ele é alguém que está aí. E ele não é alguém só que está aí, mas ele é um servo de Cristo Jesus, e ele envia saudações, e olha o que diz, olha o que Paulo está dizendo acerca desse homem, Epáfras, verso 13, dele eu dou testemunho que se esforça muito por vocês, e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Laodiceia era uma igreja que tinha alguém que se esforçava muito por ela. Esse homem, Epáfras, ele era um servo de Cristo Jesus, e ele se esforçava. Imagina dar conta de 3 igrejas. Uma 10 quilômetros, outra 13 quilômetros, 10 quilômetros ao norte, Hierápolis, outra 13 quilômetros ao leste, Colossos e a igreja de Laodiceia. Eu não estou dando conta nem da IBR, hein, gente, que ela é bem pequenininha. Imagina alguém se esforçando para dar conta dessas 3 igrejas. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu dou testemunho que ele se esforça muito por vocês. Mas deixa eu te falar, o que vale o esforço de Epáfras se a igreja de Laodiceia não ouve a voz de Deus? O que vale o esforço de um ministro fiel se você não tem compromisso com Deus? O ministro fiel pode te carregar? Eu posso viver a sua fé? Eu posso buscar os meios de graça por você? Eu posso orar no seu lugar? Eu posso amar o seu marido no seu lugar? A sua esposa no seu lugar? O seu filho no seu lugar? Eu posso fazer isso? Ou é necessário que vocês façam? Que vocês se esforcem? Que vocês não vivam de ouvir, mas que vocês preguem, vivam a verdade do Evangelho. Aplique ela na vida de vocês. Não adianta, irmãos. Eu amo vocês. Eu não quero que vocês sejam destruídos. Jesus ama aquela igreja. E ele é duro com ela. Porque ele não quer que essa igreja seja destruída. Mas parece que aquela igreja continua dando passos largos rumo ao inferno. Sendo os mais miseráveis dos homens. Ouvindo a mensagem todo domingo e não se conformando a ela. Meus irmãos, a sua alma está em jogo. Não, nós não estamos brincando aqui. É coisa séria. Eu estou vendo no meio de nós pessoas sendo destruídas. E como que eu faço? E o meu coração sangra. E o coração de Epáfras sangra. Vocês precisam de ter compromisso com o que vocês cantam. Com o que vocês dizem. Meus irmãos, se nós não tivermos, nós vamos ser destruídos. Nós vamos ser destruídos. Eu não quero que isso aconteça com você. Ouça a voz de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pare de ouvir o mundo. Pare de ouvir o seu coração enganoso. Porque nós vemos, nessa mensagem nós vemos, quão miserável é o auto-engano, auto-justiça, você se justificar. Então dá, gente. Essa é a mensagem mais dura de todas as cartas. Mas é a mensagem que Cristo está dizendo para a igreja, eu amo vocês. De todas as 7 cartas, a gente viu, a pior igreja são os reformados, Éfeso, a primeira, e a última, Laodiceia, essa é a pior igreja. Então essa mensagem é o oposto da mensagem do Vinícius semana passada. Se na semana passada o Vinícius está falando da igreja que a gente tem que ser, isso aqui está falando da igreja que a gente nunca pode ser. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. E é isso que está sendo clamado aqui. A Laodiceia tinha alguém que se dedicava a ela o tempo todo, mas ela não queria ouvir e continuava na sua apostasia. Então Cristo diz, ele diz, ao anjo da igreja em Laodiceia, e você sabe agora qual é
as características daquela cidade. Ele diz, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva essas coisas. Quem está dizendo? Quem que está falando? Essa mensagem que vocês estão ouvindo é uma mensagem da parte de quem? Ele vai dizer 3 coisas. A primeira coisa, o amém. O amém tem um sentido de confirmar, o que enfatiza a confiabilidade da mensagem anunciada. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o amém. Isso é um eco de Isaías, capítulo 65, do verso 16 ao verso 17, onde que o texto maçorético diz 2 vezes o seguinte, o Deus do amém. O nosso Deus é o Deus do amém. O que é o Deus do amém? Ele é o Deus de que quando ele diz, assim é. Ele é o Deus que tem a palavra final e última. Ele é o Deus que não volta atrás na sua palavra. A palavra do nosso Deus, meus irmãos, é mais firme do que o chão que a gente está pisando. Nós podemos confiar na palavra de Deus, porque quem diz não sou eu, quem diz é o amém, aquele que assim, o que ele diz, isso se cumpre, e ele é o amém, não só isso, ele é a testemunha fiel e verdadeira, o oposto do que a igreja de Laodiceia estava sendo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Há um contraste claro aí com os laodicenses, que não são fiéis, nem verdadeiros e leais, muito menos são testemunhas. Você vê no livro de Apocalipse 2 vezes essa palavra testemunha, mártire no grego. 2 vezes essa palavra já foi usada. Primeiro, no capítulo 1, se referindo a Cristo. O segundo, no capítulo 2, se referindo a um servo de Cristo. Testemunha fiel, um mártir de Cristo. Alguém que sabe faz o quê? Quebra o vaso de alabastro. Portanto, meus irmãos, só há 2 caminhos. Há o caminho que nós clamamos a Deus, porque assim, nós somos pecadores mesmo. E a gente, Senhor Jesus, me ajude a viver de forma coerente com o que eu estou cantando. A quebrar, a entregar ao Senhor minha vida. Minha vida está aqui, Jesus. Para o Senhor tomar ela, para o Senhor pegar minha vida. E eu quebro tudo, eu entrego tudo ao Senhor. Me ajude a viver melhor. E aí você encontra vida. Ou você vai continuar retendo, continuar vivendo para você. E você vai ser destruído. E o máximo que você pode ser é alguém miserável. Alguém enganado. Com a maior das misérias. A maior das misérias é você viver uma vida de casca. E ouvir naquele dia, Senhor. O Senhor dizendo, afaste de mim todos que praticam iniquidade. Não há outro caminho. Quem está dizendo é o amém, a testemunha fiel. Então nós devemos olhar para o Cristo, meus irmãos. Olhar para Ele, imitar Ele, ter um coração parecido com o dele. Caso contrário, o nosso coração vai nos destruir. Ele é aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. E não só isso, Ele é o soberano. Vocês lembram como que nós começamos o nosso culto? O Salmo 8 começa e termina com o mesmo versículo. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e o nome dEle é majestoso em toda a terra. Ele é o soberano, e é muito incrível, porque nós cantamos isso em Colossenses. Porque Ele é o soberano, é a palavra hierarquê. E aí quem é bruto de grego já sabe como começa o evangelho de João. E João que está escrevendo Apocalipse, ele diz, inarre en ho logos. No princípio era o verbo. No princípio, no começo, ele era o verbo. Então, o soberano significa não só aquele que rege sobre todas as coisas, mas significa aquele que é o princípio de todas as coisas. Deixa eu te falar, quem que é o princípio da sua vida? Ele é o princípio. Ele teceu você lá no ventre da sua mãe. Você só pode existir em função desse Deus, vivendo para a glória dele. Não há sentido uma vida longe daquele que é o princípio e o fim. Ele é todas as coisas, ele preenche todas as coisas, ele é a fonte, ele é a origem, ele é o princípio de todas as coisas, de toda a vida. Eu te pergunto, como você quer ter vida longe daquele que é fonte de vida? Como ter vida longe de Cristo? Cristo é o princípio. E depois dele dizer quem ele é, ele começa a se dirigir à igreja de Laodiceia. Verso 15 e verso 16. Acompanhe comigo. Verso 15 e verso 16. O verso 15 diz... eu estou lá. Estou errado. Aqui, ó. Verso 15. Eu conheço as suas obras. Aquilo que Cristo diz a todas as igrejas. Eu sei, eu conheço você. Eu conheço as suas obras. E sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
ele está dizendo o seguinte, a primeira coisa, para a gente entender o que está dizendo isso aqui, a gente tem que entender o que não está dizendo. O que não está dizendo é geralmente aquilo que a gente acha que está dizendo. O que não está dizendo, acompanhe na página 5 da ordem de culto, a expressão não é frio nem quente, não pode ser moralizada, entendida como crente ou frio espiritualmente. Por que não? Porque como que o Cristo desejaria que os laodicenses fossem frios espiritualmente em vez de mornos? Olha só, Jesus está dizendo o seguinte, eu conheço as suas obras e eu sei que vocês não são nem frios nem quentes. Melhor que vocês fossem frios ou quentes. Já que vocês são mornos, não são frios nem quentes, estou ao ponto de vomitá-los da minha boca. Cristo está dizendo, eu não suporto mais isso. Eu não aguento mais a forma com que você tem vivido o seu cristianismo. E eu vou vomitar você. E Cristo vai vomitar você. Se você não viver como você deve viver, como igreja, ou cantando uma coisa e fazendo outra, e não tendo obras. Então, não pode ser, você é morno, você é mais ou menos até que você é legal. Até que você é gente boa. Até que você faz umas coisas aqui, então você é morno. Então assim, tem aquele que é muito quente, você não é muito quente. Mas também você não é frio. É melhor você for frio. Cristo está dizendo melhor que frio. Não é isso. A expressão claramente tem a ver com obras de justiça, baseado nas duas cidades que eu disse para você. Hierápolis, a cidade ao norte, era uma cidade que tinha fontes termais, águas quentes e medicinais. Imagina uma água quente. Ela pode ser usada por de muitas formas, ainda mais naquele tempo, com todo a bagunça e a confusão, o secretismo religioso, aquela água quentinha era a água seguinte, olha, então vocês iam lá e olha, essa água cura. Então, Hierápolis tinha fama de uma água quente, uma água gostosa, uma água agradável ao corpo e uma água que cura. Opa, coisa boa para a água. Colossenses era uma cidade que tinha fonte de águas frias, que era excelente para você tomar uma água gelada e matar sua sede. Tinha algum objetivo. Então, no fim das contas, Hierápolis tinha uma obra, ele tinha uma coisa, ele entregava alguma coisa. Colossenses entregava alguma coisa. Mas a cidade de Laodiceia, que pegava a água quente dos arquedutos, quando ela chegava cheia de minerais ainda. Você lembra de Paulo como médico? O que Paulo falou como médico? Beba vinho. Vinho. Porque não é bom você ficar tomando essa água, não. Essa água é ruim. Água cheia de mineral, né? Aí você bebe o vinho fermenta, mata a bactéria, você bebe o vinho. Bem melhor beber vinho que água. Paulo disse isso para Timóteo. Timóteo, não bebe só água, não. Bebe um vinho também, de vez em quando. Faz bem para você. Por quê? Porque a água era contaminada. Então, aquela água era uma água cheia de minerais e você tinha ali alguns minerais que, de fato, provocavam vômito. E Cristo está dizendo, essa é a água, é assim que vocês são para mim. Da mesma forma que a água que chega, que vocês não conseguem beber ela, assim são vocês para mim. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu não suporto mais vocês. Sabe por quê? Porque vocês têm uma casca, mas não têm obras. Você não tem nada que eu possa aproveitar de você. Você só tem um discurso vazio. Você só engana. Você engana a si mesmo. E você acha que você pode me enganar. Mas você não pode me enganar. Eu sou aquele que conhece as suas obras. Portanto, porque você não é frio nem quente. Você não tem algo de bom, positivo com a sua água, nem para o corpo, nem para a garganta. Eu vou vomitar você. Você é uma água indigerível. Eu não aguento mais você. É isso que Cristo está dizendo para a igreja. E meus irmãos, Laodiceia é uma igreja rica. Mas ela é uma igreja sem Cristo. Já viu isso? Pensa numa igreja que tem tudo. Que legal, hein? Sem Cristo. Pensa no cristão bonito, que não tem Cristo. Faz sentido isso aí? O que adianta? É isso que Cristo está dizendo. O que adianta uma igreja rica? Que eu estou do lado de fora da igreja. Cristo está do lado de fora da igreja. E a igreja está se achando. E a igreja diz, a primeira coisa que Jesus diz para a igreja, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E a gente viu que isso de não ser frio nem quente tem a ver com obras. Olha só. Olha o que diz Tiago. Tiago diz, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as suas obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Deixa eu te perguntar, você crê?
Muito bem, até os demônios creem. Você crê que existe Deus? Aqui, peraí. Bater palma pra você. Você crê que existe Deus? Os demônios creem. Eles tremem. O problema nosso é um pouco pior. Porque às vezes nós dizemos crer e não trememos. E Tiago está dizendo, não adianta você ter um discurso de fé. Se você não tem obras, se você não vive de acordo com isso. Não adianta. A fé sem obras é morta, é falsa, é só discurso, é mentira. Mostre a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé na vida. Você quer ver a minha fé? Viva comigo. Ande comigo. Você vai ver a fé que eu tenho. E essa é a mais pura verdade. Se eu quero conhecer a sua fé, eu ando com você. Você vai gritar a sua fé no seu dia a dia. Que fé que seu dia a dia diz que você tem? Eu não estou falando do seu discurso, não. Estou falando da fé que você tem mesmo. Da de verdade. Qual que é a fé que você tem? A fé sem obras é morta. Tiago está dizendo isso. Não adianta, presta atenção. Não adianta ter Jesus nos lábios e o mundo no coração. Não adianta ter Jesus nos lábios e o mundo no coração. Não é suficiente a confissão desprovida de vida. Quais são as suas obras? Você é como os de Laodiceia, que tem nome de cristão, mas vive como ímpio? Será que o Senhor Jesus também não está a ponto de vomitá-lo da sua boca? Você tem a igreja de Laodiceia. E ela dizia, sou rica, abastarda, não tenho falta de nada. Aí Jesus vira para ela, quem que é rica? Você é rica. Você é pobre, miserável, cega e nu. Você não consegue ver isso. E a gente vai ver isso no segundo ponto. E eu não suporto mais você. Porque você não tem obra, você só tem um discurso. Você não é nem Herápolis quente. Você nem Colossos fria. Você é morna. Você é só uma casca. Eu estou a ponto de vomitar você. Será que Cristo também não está a ponto de vomitar você da boca dele? A situação está muito ruim, né, gente? Está ruim, né? Mas ela piora. Verso 17 e verso 18. Caminhando aí. Verso 17. Jesus então está dizendo para a igreja, você diz. Quem diz? A igreja diz. A igreja de Laodiceia diz, e às vezes você mesmo diz. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Eu sou autossuficiente. Eu me basto, eu me resolvo, eu sou melhor, eu dou conta. Afinal de contas, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho influência. Eu consigo o que eu quero. Eu dou um jeito de fazer as coisas que eu quero. Eu não preciso de nada, não. Eu não preciso nem de Roma. Cadê Roma? Destruiu a cidade aqui? Beleza, a gente resolve. E a gente faz melhor. Arrogante, soberbo, cheio de si mesmo. Miserável, miserável, miserável. É isso que o Cristo está dizendo. E Jesus está dizendo a essa igreja. Jesus está dizendo, você diz, sou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Mas você não reconhece. Você não reconhece que você é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Eu te dou este conselho, que você compre de mim. Olha que ironia, que ironia. A igreja rica precisa de comprar do Cristo. Agora eu te pergunto, como que ela compra do Cristo? Vou pegar meu dinheiro aqui e vou comprar. E aí, Cristo, quanto que é o seu preço? Aquilo que ela tinha que comprar era algo que ela só podia receber pela fé. Aquilo que ela tinha que comprar, ela precisava de se quebrar e dizer, Senhor, eu não dou conta da minha existência. Eu não dou conta. Eu preciso de comprar do Senhor. Quanto custa? Isaías 55. Venha, todos vocês que ouvem. Compre de graça da água da vida. Beba de graça do pão. Por que vocês gastam seu salário naquilo que não é pão? Venha, compre de graça a quem quiser. Eu vou dar de graça da água da vida. O nosso Cristo é maravilhoso. A água dele é eterna. E ele nos promete de graça. Tão somente você largar a sua soberba. Então qual é o problema de Laodiceia? Laodiceia não tem problema externo. Laodiceia não tem problema interno. Laodiceia não tem problema com dinheiro. Laodiceia não tem problema com poder. Laodiceia não tem problema com grife, com marca. Laodiceia não tem problema com nada. Mas ela tem outro problema. E qual é o problema de Laodiceia? Laodiceia. O problema de Laodiceia é ela mesma. E esse é o pior dos problemas.
Porque você tem igrejas fiéis que o Senhor Jesus diz, olha, as pessoas vão te matar por conta da fé. Não tem problema não, eu sou contigo, eu vou te guardar, eu sou coroa. Você ganhou já, você ganhou, você vai perder tudo, você ganhou. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Você perde tudo. E aí Jesus diz, você é rico. Você acha que você é pobre, mas você é rico. Aí a pregação de Vinícius semana passada. Eu tô descendo cacete hoje, não é nem eu, não, a palavra. Mas semana passada foi muito, muito graça. Então tem que equilibrar. Filadélfia e Laodiceia. Né? O Vinícius falou, né? Você vê muita igreja Batista Filadélfia, igreja Pentecostal Filadélfia, igreja Reformada Filadélfia, igreja Presbiteriana Filadélfia, mas você nunca viu uma igreja Laodiceia, né? Que coisa boa, né, gente? Só tem Filadélfia. Só que Laodiceia é o oposto de Filadélfia. E Laodiceia, ela tá cheia de si mesma, toda arrogante, e o problema de Laodiceia é o maior dos problemas. É o mais fácil de resolver. É só você entregar a sua vida a Cristo. Entregar a Ele. Toma, fala assim, Jesus. Ô, gente, vocês sentem isso aqui? Tem momento da minha vida que eu sinto, Jesus, eu não dou conta de dar um passo na minha vida. Mas, se o Senhor não pegar e não tomar conta. Então, Jesus, me ajuda a morrer. E é bom demais, gente. Aí você morre. Aí Cristo te ressuscita. Aí você entrega. Aí você recebe. Aí você dá. Aí você ganha. Mas enquanto você estiver ganhando, querendo ganhar, você vai ser destruído. Enquanto você estiver querendo viver para você mesmo, você vai ser destruído. Laodiceia, pare de viver para você. O seu problema não é externo. O seu problema é você mesmo. Você lembra da pregação Faça Guerra, do Piper? O meu maior inimigo não é Satanás. Meu maior inimigo não é o dinheiro. Meu maior inimigo não é o problema. Meu maior inimigo não é a doença. Meu maior inimigo não é meus filhos. Meu maior inimigo não é meus relacionamentos. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Enquanto você não entender isso, você vai perder as batalhas. Lute contra você mesmo, Laodiceia. O problema de Laodiceia é ela mesma. E agora na página 6 da Ordem de Culto, caminhando para o fim da nossa exposição. A gente vai ver 5 adjetivos que nos dão a condição real. A condição real de Laodiceia. Quem Laodiceia dizia que era? Laodiceia dizia, eu sou rica. Não tem falta de nada. Eu me basto, eu me resolvo, sou autossuficiente. Não preciso de igreja, não preciso de Deus. Eu não preciso de Roma. Eu não preciso... Ah, não tem água não, eu dou um jeito. Arqueduto se compra e eu compro. Não é isso? A Laodiceia é assim? Então a Laodiceia tinha uma visão acerca de si e a igreja também tinha uma visão. Porque Cristo não está dizendo para a cidade. A cidade tem a ver com a igreja, mas Cristo não está dizendo para a cidade. Cristo tem a dizer sobre a igreja. Agora deixa eu te perguntar, isso te assusta? Tem as coisas que assustam a gente, Rose, presta atenção. Tem muitas igrejas que elas são muito parecidas com a cidade. A gente fala assim, que coisa estranha. A cidade é assim, a igreja é assim, ó. Aí você vai lá para a igreja de Éfeso. A cidade, ó. Você vai lá para a igreja de Filadélfia. Ó. Filadélfia não, que ela é boazinha. Tiatira. Você vai ver nas igrejas. As igrejas são muito parecidas com a cidade. E aí, quando o que eu estou dizendo aqui, eu dei vários dados da cidade e Cristo está confrontando a igreja. E o confronto é a mesma coisa. Isso assusta você? Meus irmãos, será que a gente não é igual à cidade? Será que se Cristo tivesse que escrever uma carta para confrontar a gente, os mesmos pecados de João Malevade, ele ia falar para a gente? O meu pecado, qual que é o pecado do seu vizinho ímpio que não conhece a Deus? Ah, ele se entrega aí ao entretenimento, quer viver para si. Aí Jesus vira para o ímpio, você está vivendo para si, não é assim que vive não, eu sou o tesouro de sua vida. Aí Cristo vai dizer para a igreja, nossa, está igualzinho. Vive para mim, eu sou o tesouro de vocês. Parece que, aí o ímpio está lá. Qual o problema do ímpio? Ah, o ímpio tem um tesouro. Qual é o tesouro do ímpio? O tesouro do ímpio é carro. Ele vive todo, a vida dele toda é pro carro dele, ele fica listrando aquele carro lá e pronto, esquece da vida e o carro bate, ele quer morrer, a esposa dele vale menos que o carro, se a esposa encostar no carro, ele vai ter um treco, e o ímpio vive pro carro, que ímpio doido, ímpio é muito mal, ímpio ruim. Aí chega aqui para a igreja, as pessoas estão colocando os bens materiais na frente das pessoas do mesmo jeito. E aí? É igual, a gente é igual ao mundo. A gente está buscando, e o nosso sonho é o mesmo sonho que o mundo tem, de viver em paz. Você quer paz? Meus irmãos, nós estamos em luta contra nós mesmos, contra a carne, o diabo e o mundo. Nós estamos em guerra, a nossa paz não é aqui, Cristo é a nossa paz.
Ele é nosso descanso, Ele é nossa alegria. Aqui nós temos batalhas, nós precisamos de força para vencer a nossa maldade e não ser igual ao ímpio, e não ser igual a ele, senão nós seremos os mais miseráveis dos homens, a pior das misérias. E aí Jesus está dizendo o título da nossa mensagem, a miséria do auto-engano. Qual que era o problema de Laodiceia? Ela se auto-enganava, ela dizia o seguinte, eu sou boa mesmo, sou rica. E aí Jesus está dizendo, não é nada disso, você é o oposto do que você está dizendo. Então ela se sabotava, ela se enganava, ela vivia de aparência. E aí Jesus então vai dizer 5 características. A primeira característica, infeliz. O que significa esse termo? Literalmente, irmãos, desgraçado, profundamente aflito. O adjetivo aparece apenas em Romanos 7,24, quando o apóstolo Paulo diz, desgraçado, miserável homem que sou. E o substantivo em Romanos 3,16, nos seus caminhos a ruína e miséria, no caminho do ímpio. Aí Jesus está falando assim, no caminho do ímpio, a ruína e miséria, o caminho do ímpio. Mas vocês, de Laodiceia, vocês são miseráveis. A situação de vocês é deplorável, é uma situação desgraçada. Perdido, completamente perdido, profundamente aflito. Essa é a situação de vocês. Vocês são os mais infelizes dos homens, o mais infeliz. Porque vocês acham que vocês não estão doentes, esse é o maior dos problemas. O problema é quando você está doente e acha que não está. Eu faço uma pergunta e aí vocês assustam com ela, mas é pura verdade. É bom saber que você tem câncer? Claro que é. Presta atenção na pergunta. Eu não perguntei, é bom ter câncer? Não, ter câncer não é bom não. Ter câncer não é bom não. Agora, se você tem câncer, é bom saber que você tem câncer. Úlcera, né, Flávia? Flávia trabalha com isso. Vamos lá, tem uma pessoa que está vivendo normalmente a vida, a úlcera destruindo lá o estômago dela. E ela não sabe. Ela está lá, ela é mais miserável do que aquela que tem úlcera, mas sabe que tem. Então, se ela sabe que tem, ela pode tratar, pode largar o refrigerante, né? Pode fazer uma coisa ou outra. Então, ela já dá o primeiro passo. O problema de Laodiceia é que ela nem sabe que tem úlcera. Eles nem sabem que tem câncer. Eles estão dizendo o seguinte, não tem úlcera, não tenho câncer. Está sendo destruído, o estômago está doendo. Não, não é nada não, eu sou rico. Eu não tenho úlcera. Pensamento positivo, né, gente? Vamos lá, não tem úlcera, não tem úlcera. Manda vibração positiva e um pensamento positivo. Não tem úlcera e pronto, vai resolver. Igual na Disney. Eu vi Disney quando era criança. Né? Aí você pensa e aí acontece as coisas, não é assim? Não! Miserável! Você tem câncer! Você vai morrer! Você precisa de quimioterapia! Você precisa de tomar remédio, antibiótico! Você tem que entender isso. Então, mais uma vez, é bom você saber que tem câncer? É bom você saber que tem úlcera? Sim, é bom. Para que você possa tratar. E aí, Cristo está dizendo, vocês são infelizes, desgraçados, porque vocês não sabem que vocês estão assim. Vocês têm isso, mas vocês acham que não. Vocês acham que está tudo certo. Que vocês são muito bons ainda. Sério que vocês acham isso? Jesus diz para essa igreja, desgraçados, infelizes. Ele continua, miseráveis. Aparece em 1 Coríntios 15, 19, em que o termo descreve aquilo que dá dó. Digno de compaixão. Pensa numa pessoa que você passa para ela e fala assim, não, que dó dessa pessoa. Esses são os laodicenses. E eles estão achando que não. A pessoa que não tem esperança na ressurreição é essa aí que é digna de dó. O uso do termo aqui é mais intenso, pois não diz que eles não são dignos de compaixão, mas que eles estão num estado deplorável. Então, quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem esperança da ressurreição. Tá lá, né? Eu tenho esperança da ressurreição. O que ele é? Ele é miserável. Ele é miserável, o ímpio. É digno de dó, o ímpio. A forma que o ímpio vive é uma forma desgraçada, miserável. Você fala assim, meu Deus, que vida que o ímpio vive. É digno de dó. Mas Jesus está falando para a igreja, vocês são dignos de dó. A vida que vocês vivem é uma vida infeliz e miserável. E agora ele vai falar 3 coisas que estão muito relacionadas ao que acontece na cidade, de forma geral, e na igreja, que também é bastarda. A igreja diz, sou rica, tem falta de nada. Jesus diz, você é pobre. Há uma dupla ironia aqui. Eles pensam que são ricos, mas na verdade são pobres. E o único modo de adquirir a verdadeira riqueza é comprando o ouro de Jesus. Jesus diz, aconselho que compre de mim ouro refinado. Mas como que faz esse negócio? Como que compra ouro refinado? Todavia, esse não pode ser comprado, mas aceito como uma dádiva. Então assim, vocês são ricos. E eu sugiro que vocês comprem. Tá bom, Jesus? A gente vai comprar, se o negócio é comprar. Jesus é engraçado, né? Ele manda a gente comprar. Quanto que é? Fala o preço. É igual Elon Musk, né? Para comprar Globo. Falou assim, quanto custa? É isso. E assim foi com o Twitter. Brincaram com ele lá uma vez. Por que você não compra o Twitter? Ele, quanto custa? O que ele fez? Comprou.
Compra a Globo. Ele tá assim, quanto custa? É isso, né? Jesus, comprar? Quanto custa Jesus? Custou meu sangue. Custou tudo que eu tenho. Custou a minha vida, a vida do meu filho. E vai custar tudo para você também. Não é nada que você pode comprar com seu dinheiro. Esquece o dinheiro, esquece as riquezas, esquece o seu poder e se quebra. Se quebra agora. Se você se quebrar, se você pedir misericórdia, eu vou dar para você. Eu vou dar para você. Se você pedir, eu vou dar para... Agora, olha que coisa mais linda. Quem que é o doador aqui da história? É Cristo, né? É Cristo que é o doador. É Cristo que fala o seguinte, se você pedir, eu vou dar. Não é isso? Não é mais do que isso. Cristo é o doador. E Ele está pedindo para você aceitar Ele. Ele está batendo a porta e fala assim, filho, abre a porta. Filho, abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. E eu vou cear com você. E eu vou estar com você. Eu vou abençoar você. Pare de fechar sua porta. Cristo diz, você é pobre. E não só pobre, você é cego. Você se gaba aí que você tem colírio de pó frígio. Isso não vale nada. Você é cego. Os laodicenses estão cegos e devem usar o colírio de Deus para enxergar a si mesmos e a realidade como realmente são. Eles precisam começar a ver valor no que é eterno e tirar os olhos das coisas temporais. Deixa eu te perguntar, como que é os seus olhos? O que você deseja? Onde que estão os seus olhos? O que você quer? Você quer Cristo como tesouro desejável? Você cantou isso aqui! Você cantou! Tu és tesouro desejável que eu procuro. Meu irmão, olha o que a gente está cantando. Cristo é o nosso tesouro, irmãos. Ele é o nosso tesouro. Se a gente perder tudo e alcançar Jesus, valeu. Jesus é o centro. Ele vale mais. Ele é mais glorioso. Ele é mais santo. Ele é mais maravilhoso que tudo. Do que tudo que esse mundo pode oferecer. Então você precisa de um colírio de Deus para você começar a enxergar as coisas do jeito que elas são. Para você começar a dar valor porque tem valor. E você começar a desprezar o que não tem valor. O problema é que a gente valoriza o que não tem valor e despreza o que tem valor. Cristo tem valor, irmãos. Cristo tem valor, você crê nisso? Deixa eu te perguntar, você é um crente? Você crê nisso? Cristo tem valor absoluto. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Crê? Que coisa linda! Ele tem valor. A gente precisa agora de ajudar uns aos outros a começar a viver de acordo com esse valor que Cristo tem, porque Ele tem mesmo. Ele tem mesmo, irmãos. Ele tem valor acima de todas as coisas. E a última ironia, caminhando aí para o fim, a última ironia, ele diz, você é nu. A igreja, a cidade de Laodiceia exportava lã, roupas finas, ternos, gente. Eles usavam ternos. Tô brincando. Mas é mais ou menos isso aí. Não pode ver um versículo para distorcer de falar de terno. Olha só, eles usavam roupa fina, gente. Roupa fina. Só que Jesus fala o seguinte, a roupa fina de vocês não pode esconder o seu coração de mim. Não adianta você esconder uma roupa, botar uma roupa bonita e ter um coração duplo. Você já viu pastor assim? Já viu pastor que usa terno e que não vive de acordo com o evangelho? Pois é, gente. O problema não é o terno, né? O problema, ele pode usar terno, é só ele viver bonitinho também, né? Ele vai ser melhor, mais excelente. Mas assim, gente, não adianta você vestir um terno. Ou, vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Não adianta você vestir um personagem. Eu vesti um personagem e eu atuo muito bem. E eu sou muito... E Cristo está vendo. Nu, a cidade era famosa por sua lã preta brilhante, mas esses cristãos ricos estão nus diante de Deus. As roupas mais finas do mundo não podem esconder um coração corrupto. Além disso, a nudez no Antigo Testamento significa juízo. Vocês estão nus, ou seja, eu estou vendo vocês e eu vou julgar vocês. Eu vou vomitar vocês da minha boca. É isso que Cristo está dizendo. Estava ruim, né, gente? Parece que piorou. Só que agora tem graça. Agora tem graça para você. Agora tem perdão para você. Agora o Cristo está dizendo, eu sei disso tudo, mas deixa eu te falar, eu te amo. Isso é a coisa mais extraordinária do mundo, gente. Porque não tem como a gente enganar Cristo. E Ele sabe exatamente, mas Ele diz para essa igreja que é pior. Ele diz para essa igreja, olha o que Ele diz, verso 19 ao verso 22, para a gente encerrar a nossa mensagem. Olha o que Ele diz. Olha o que Ele diz para você. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Deixa eu te perguntar, quem que o Senhor Jesus repreende e disciplina? Quem, gente? Aquele que Ele ama. Ele não disse isso explicitamente para nenhuma igreja, a não ser Filadélfia, que é a igreja do Vinícius, que é a igreja boa.
Ele diz, a igreja está bonitinha, e ele diz, vocês vão, olha como que ele diz para Filadélfia, vocês vão ser lançados na prisão aí, vocês vão ser mortos, é isso, Vinícius? Deixa eu ver se eu estou certo. Deixa eu achar aqui, ó. Capítulo 3, verso 9. Olha só, veja... Ah, não, é o contrário, isso é outra igreja. Mas olha só o que ele diz no 3,9. Vejam o que farei aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e que não são, mas são mentirosos. Faleis que se prostram aos seus pés e reconheçam que eu te amo. Tem um povo aí te perseguindo, mas eu vou fazer que eles reconheçam que vocês são fiéis, porque eu amo vocês. Jesus está dizendo isso para a igreja mais fiel que tem aqui. E aí ele vira para Laodiceia. Para Laodiceia? Jesus, você não errou, não? The Chosen tem algumas coisas boas. E uma das coisas boas é quando você vê a comissão de Mateus. Mateus é um publicano, um pecador, pior de todos, mais miserável de todos. E aí Jesus está andando com seus discípulos, ele está trabalhando, tirando imposto, traindo o povo, traindo a pátria, traindo tudo, traindo a si mesmo, vendido ao dinheiro, vendido a si mesmo. Aí Jesus vira e diz, Levi, segue. Pedro quase bate nele. Como assim? Você tem Simão, o Zelote, que é o cara que pegava em arma para matar Roma e para destruir os cobradores de impostos. Você bota Simão Zelote e Mateus no mesmo time? Sério que você vai botar um cara que faz o L e um cara que faz a arminha? Tô brincando. Você vai pegar essas pessoas tão diferentes e vocês vão botar junto para eles viver junto? Vocês vão pegar essas pessoas que elas... Sim, porque no fim das contas, aquele que faz o L e que é um cristão, ele vai deixar de ser doente pro L, vai acordar para a vida, vai entender que tem um monte de coisa podre lá, e aquele que faz a arminha vai entender que a arma não resolve todos os problemas da vida, resolve só muitos, mas não todos, tô brincando. Então assim, é isso. Você vai botar esses dois aí para trabalhar junto, Jesus? É. Aí Jesus chama Levi. Sabe o que é mais doido? O Levi vem. Ele larga dinheiro, larga casa, larga tudo. Ele vai seguir Jesus. Gente, que coisa linda. Ele está convivendo com Simão, com o brabo, com o outro, e está andando junto. Isso é assim que é a igreja, é assim que a gente tem que viver, gente. E Jesus está chamando a gente. Aí Jesus vira para lá Laodiceia. Gente, se vocês entenderam 10% do sermão de hoje, vocês falam, se vocês entenderem, vocês vão falar, Senhor, não tem condição. Eu sou Laodiceia. Escritinho. Porque eu sou. Não sei vocês. Eu sou isso aqui. Eu estou achando que eu sou bom o suficiente. Todo tempo eu preciso de Jesus me humilhar e me quebrar. E aí, Jesus vira pra gente que é Laodiceia. É para vocês mesmos. Aí Jesus vira e fala o seguinte, olha, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, agora vai de você. Seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E a gente usa isso aí para quê, Mateus? Evangelismo, né? A gente diz, tá, tem uma aplicação aí. A gente usa para o evangelismo no sentido de, olha, Deus está à porta aí. Mas, meus irmãos, deixa eu te falar, Deus está à porta da igreja. A igreja está funcionando e a gente faz aqui um monte de coisa, canta hino, faz um monte de coisa. Jesus está lá, ó, lá de fora, da igreja. Ele está do lado de fora, não é do coração do ímpio, não. Isso ele está mesmo. Mas ele está do lado de fora da igreja. A igreja está vivendo sem Jesus. Você já viu uma igreja sem Jesus? Você já viu um crente sem Jesus? Isso é a maior de todas as loucuras. E Jesus está dizendo para a sua igreja. Ele está dizendo para mim e para você. E a gente vai participar do banquete agora. Porque você vai ouvir essa voz e você vai se arrepender. E você vai querer andar com Cristo. Você vai renovar os seus votos com Cristo hoje. Ele está dizendo, olha, ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. A porta da igreja. Você ouviu a voz de Deus hoje? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu estou buscando você. Eu estou atrás de você. Porque eu quero ter comunhão com você. Meu filho amado. Meu filho amado Laodiceia. Me parece que essa frase está errada. Não, Jesus. O filho amado é o Éfeso, não, é o Filadélfia. Aí Jesus diz, meu filho amado Laodiceia, eu quero ceiar com você. Eu quero estar com você. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Olha isso, o que Jesus faz com a gente? Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. A mensagem de hoje é encerrada, da mesma forma com que todas as 7 mensagens foram encerradas. Da mesma forma com que esse ciclo é encerrado. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, meu irmão, ouça. Abra o seu coração, vá a Deus pedindo perdão e faça como eu faço. Fala assim, Jesus, olha, eu tenho que ser exemplo para vocês, não tem? Sabe qual é o meu exemplo? O Mateus humilhou a gente.
na reunião do conselho ministerial. Por quê? O Mateus citou Leonardo Ravenhill. Por que tarda o avivamento? Aí, Mateus mandou para mim assim, ó, e para todo mundo lá, para mim e para os outros, para ele também, ele está tentando escapar aqui. Estou brincando, Mateus. Mas ele mandou assim, um pastor que não ora 2 horas diárias, ele não vale um tostão. Eu falei, Mateus, você sabe de quem você está falando? Qual pastor que é esse aí? Ele ficou assim, sou eu, cara. Eu sou esse cara. Eu não oro 2 horas diárias. Eu preciso de Deus demais. Eu falho nas minhas devoções, eu falho na minha piedade, eu preciso de amarrar Jesus, eu preciso de mais de Cristo. Eu não dou conta. É igual a Nanda fala. A Nanda brinca o seguinte, se eu faltar um domingo, eu desvio, né, Nanda? Eu sou esse cara. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso de ouvir a voz de Deus, eu preciso de Deus o tempo todo, gente, o tempo todo. Então, se eu sou exemplo para vocês, eu sou exemplo na fraqueza e eu estou apontando para quem é. Corra para Cristo, se amarre a Jesus e faça comigo a oração que eu faço. Jesus, me amarra ao Senhor. Eu não dou conta de sustentar a minha vida sem o Senhor. Eu não dou conta de sustentar nada, Senhor. Eu preciso de Ti. Jesus, eu ouvi a Sua voz. Eu ouvi. Eu sei que eu tenho falhado, que eu tenho errado, mas uma coisa eu não posso negar. Eu ouvi a Sua voz. Uma coisa eu não posso negar. É muito bom a gente não poder mentir para Jesus, né? Porque Jesus pergunta para Pedro lá. Pedro, todo mundo vai me negar. Pedro diz, eu vou negar não. Aí Pedro nega. Jesus estava certo, Pedro estava errado. Aí depois Jesus vai para Pedro. Pedro, você me ama? Pedro podia mentir. Pedro fala assim, não, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Se você me perguntar assim, eu vou ser fiel até o fim, aí eu já vou falar diferente. Eu vou falar que não, pode ser que eu não acho que eu vou cair não, Jesus. Eu acho que eu vou manter firme, mas eu não posso afirmar isso não, porque eu achava que eu ia ficar firme e eu não fiquei. E eu caí. Então, se você perguntar assim para mim, Pedro, você vai ficar firme até o fim? Aí eu vou falar para o Senhor assim, não, Jesus, pode ser que eu não fico não. Mas o Senhor me perguntou outra coisa. O Senhor me perguntou assim, Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Age agora, age. Pedro, você me ama? Senhor, Tu sabes que eu te amo. Perguntou uma terceira vez, Pedro ficou entristecido. E ele disse, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Eu não posso negar isso aqui. Sabe qual que é a minha certeza de salvação? É porque eu sou bom e sou pastor? Não, gente. Pastor vai para o inferno, tá? De eterno e tudo. E sem terno também, vai os dois. Você sabe qual que é a minha certeza? É Cristo. E a minha certeza é que eu não posso negar essa frase. Eu não posso negar essa frasezinha aqui. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu não posso negar isso. Não posso negar. Eu amo Jesus. Ele sabe que eu amo Ele. Ah, mas como que é esse amor seu aí? Meu amor é assim, ó. Inconstante, igual de Pedro. Tem hora que eu falo assim, Jesus, eu quero morrer pelo Senhor. Eu estou voando no congresso do Fleme, Maurício. Né? Estou voando. Tem hora que eu estou queimando por Cristo. Eu falo assim, Jesus, eu quero Te amar e dar minha vida pelo Senhor. Eu quero morrer pelo Senhor. Tem momentos assim. Aí tem momentos que eu digo assim, não, eu te neguei sem arma na cara. Senhor, eu não sou cristão, não é possível que eu sou cristão. Estou vivendo desse jeito, não é possível não. Mas eu olho assim, Jesus, mas eu Te amo. Ele fala, então cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Viva de forma coerente com isso. E Jesus está dizendo para você hoje, eu estou à porta e bato. Aquele que ouve a minha voz, eu vou entrar e eu vou cear. E ele vai cear comigo e eu vou alimentar ele. E agora eu quero que você perceba o último contraste. No primeiro momento ele diz, você não é frio nem quente, eu quero vomitar você. Não é isso? Boca, vomitar? Agora ele está dizendo, eu quero comer com você. Eu quero comer porque eu te amo. Você ouviu a voz de Deus? Vamos cear agora, irmãos? Todos nós? Vamos cear juntos? Na esperança da ressurreição em Cristo. Você já viu a maior mentira do meio gospel? A mentira do legalismo. Qual que é a mentira do legalismo? Hoje eu não estou bom para ceiar. Então não vou comer hoje. Então sempre que você participa da ceia, porque você é muito bom, né? Que loucura isso aqui. Você nunca está bom. Mas a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Não é examine-se, examinei, tem pecado, não vou tomar, não. É examine-se o homem a si mesmo e toma. Toma pela fé. Porque esse alimento que vai começar a transformar você.
É a palavra de Deus pregada e a palavra de Deus encarnada. Amém, irmãos? Vamos orar por nós e participar da ceia. Senhor Jesus, como que o Senhor ama pecadores? Como o Senhor ama a Laodiceia, Jesus? Como que o Senhor ama a IBR? Esse amor nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus, ajude-nos a morrer. Nos livre da maior das misérias, a miséria do auto-engano, da mentira, da falsidade, da vida dupla, de duas mentes, um homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nos livre, Jesus. Proteja a IBR, Jesus. Proteja os meus irmãos, todos eles, Jesus. Que nenhum se perca, que nenhum se perca. Que todos nós possamos nos santificar na verdade, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor demonstra amor a pecadores como nós. Pecadores que erram, que falham, mas que ouviram. Pecadores que erram, que falham, mas que não podem negar essa única verdade. Tu sabes que eu te amo. Nós te amamos, Jesus. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso, que a gente te ama. Ajude o nosso amor inconstante. Nós cremos. Ajude na nossa falta de fé. Nós oramos em nome de Cristo, nosso bendito e maravilhoso Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos servir a ceia. Você pode ficar de pé. A gente vai caminhar para o fim do nosso culto. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Valeu, Manel. Obrigado. Meus irmãos todos foram servidos? Pedro e Aninha também? Meus irmãos, vocês querem ser rico?
Sim, espero que sim. Qual é a riqueza? O que é riqueza? Cristo é riqueza, irmãos. Rico da graça de Deus. Vocês querem cobrir a sua nudez? Vocês querem enxergar? Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia, Jesus disse para nós hoje, dou-lhes esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Você quer cobrir a sua vergonhosa nudez? Compre colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar. Você quer enxergar? Repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém não ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, uma vez que ouvimos a voz do nosso Deus, uma vez que dizemos, Jesus, me dê um senso, me livre do auto-engano, e a gente começa a enxergar as coisas como elas realmente são, a gente pode dizer, Jesus, tu sabes que eu te amo, e a gente pode participar de um banquete que Ele prepara para a gente. Meus irmãos, um banquete, que é só um vislumbre, porque o Cristo vai estar no grande dia, sabe com quem? Com os laodicenses. No grande dia Ele vai estar com os pecadores, com os arrependidos, não com os poderosos, não com os ricos deste mundo, não com aqueles que se julgam superiores e cheios de si, não. Esses sofrerão o peso da sua própria arrogância, porque Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas Cristo vai estar naquele grande dia com aqueles de Laodiceia. Ele vai estar com a gente. Ele vai estar com a gente. E é por isso que a gente pode juntos participar do corpo e do sangue do Salvador. Vamos juntos, meus irmãos, participar do corpo e sangue do Salvador. Senhor bendito Deus, Cristo nosso Senhor, que derramou seu sangue por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ama a gente, pecadores. O Senhor ama essa igreja. É por isso que o Senhor a repreende. Obrigado pela palavra pregada, sua palavra. Palavra que pode gerar vida na gente, que pode transformar a gente e dar esperança. Obrigado, Deus, porque nós não ficamos desesperados, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa riqueza, a nossa paz e esperança. Obrigado porque o Senhor nos transforma e escreverá nova história para a gente. Obrigado, Deus, por esse culto, por esse púlpito, por essa igreja, por essa palavra. Eu fui muito confrontado com ela e eu sou muito grato ao Senhor por isso. Me dê força, Deus, para eu andar em santidade. Dê força aos meus irmãos, para eles andarem em santidade. Obrigado, Deus, por esse tempo. A gente ora em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. A gente vai encerrar o nosso culto entregando a Ele o nosso louvor, entregando a Ele a nossa oração e, eventualmente, uma oferta, se você veio preparado para isso. Vou limpar a cagada que eu fiz aqui. Ju. Fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do